Olá, turma, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre pesquisa de mercado e briefing. Escolhi esse tema, pessoal, porque a pesquisa de mercado faz parte do nosso dia a dia. Seja uma pesquisa de opinião pública, seja uma pesquisa eleitoral, até mesmo na nossa vida acadêmica, sempre vamos ter uma conexão com a pesquisa quando a gente vai fazer o nosso trabalho de conclusão de curso. Porque para fundamentar a problemática do trabalho é necessário se embasar cientificamente e é através da pesquisa que a gente consegue viabilizar esse projeto, tá? Então, começando a aula, eu vou tratar sobre o que é pesquisa de mercado. Aqui temos um conceito da Associação Nacional de Pesquisa de Mercado, ANEP, onde ela diz que a coleta sistemática e o registro, classificação, análise e apresentação objetiva de dados sobre hábitos, comportamentos, atitudes, valores, necessidades, opiniões e motivações de indivíduos e organizações dentro do contexto de suas atividades econômicas, sociais, políticas e cotidianas. Então, assim, é um conceito bastante formal, mas em suma ela quer dizer que a pesquisa ela tem como objetivo comum buscar informações para a tomada de decisão, certo? Então, quanto mais você conhecer o seu cliente, os fornecedores, o concorrente, o ambiente em si, o meio ambiente, o macro, o micro, você consegue ter tomar as decisões mais bem-sucedidas, tá certo? Então, a pesquisa de mercado e a pesquisa de marketing. Como o assunto é marketing, elas praticamente estão entrelaçadas, porque o mercado seria a segmentação e o marketing já é mais amplo, já envolve marca, já envolve outras situações também. Uma pesquisa de marketing tem um papel significativo no desenvolvimento de produtos e serviços. Ajuda na ideação, que é a concepção, a criação, o insight inicial para criar um produto, certo? Bem como na percepção do que é qualidade para os clientes. Entenda que a qualidade para quem produz é uma, e a qualidade para quem compra, às vezes a percepção é outra, né? Então, às vezes, a qualidade está na forma de processar, fazer o processamento do produto, a transformação, né? Quais são os equipamentos utilizados. A qualidade para o produtor às vezes está na matéria-prima, certo? E para o cliente, às vezes, a qualidade está em função dos comentários feitos daquele produto, ou se aquele produto dura ou já durou uma vez por experiência do próprio cliente. Tá? A aplicação de uma pesquisa de marketing pode revelar detalhes não percebidos na concepção do projeto inicial de um produto ou no fluxograma operacional de um serviço qualquer. O que é fluxograma, pessoal? Fluxograma é como se fosse uma divisão das etapas, onde tem um começo, um meio e um fim de qualquer situação. Por exemplo, no serviço, um atendimento ao telefone, você primeiro, se fosse levar em consideração o fluxograma, você atenderia o telefone, cumprimentaria de quem está no outro lado da linha, né? E aí ia tomar os procedimentos posteriores de acordo com o script já programado, com o fluxograma já programado para aquela empresa. Então é assim que funciona. E para satisfazer as necessidades das pessoas, deve-se observar algumas dimensões da qualidade total. Lembre-se que a qualidade total é um diferencial competitivo muito forte dentro das empresas. E algumas dimensões vocês têm que levar em consideração, como a qualidade em si, né, do produto, do processo, o custo envolvido, a entrega, o prazo de entrega hoje está sendo bastante evidenciado. Várias empresas elas estão buscando aprimorar o seu prazo de entrega. Por exemplo, a Amazon já chega a colocar produto na mão do cliente em até 1 hora. Isso é impressionante e é uma conquista muito acentuada por parte dessa empresa. E a segurança também uma dimensão bastante procurada pelos clientes, uma vez
que você pode perceber que o cliente não quer ter qualquer tipo de lesão ou acidente com o produto que ele venha comprar. Uma pesquisa de mercado deve ser entendida como um meio para obter informações e fornecer embasamento para a tomada de decisões no âmbito do marketing da empresa ou futura empresa. Então, esse aí é um conceito mais informal, é mais fácil de aprender, mas você perceba que o objetivo é a busca de dados para criar informações pertinentes e importantes para a empresa. Quanto maior for o conhecimento sobre o segmento de atuação da empresa, incluindo clientes, fornecedores e concorrentes, melhor será o desempenho do negócio. Beleza? Então vamos adiante. Decisões de marketing importantes para uma empresa. Então, quando é que você pode tomar a iniciativa de buscar, através da pesquisa de mercado, informações ou pesquisa de marketing? Por exemplo, expandir a área geográfica de atuação. Isso hoje está sendo, se utiliza bastante o geomarketing, né? Entrar em novos segmentos de mercado ou canais de distribuição. Canais de distribuição é como eu posso, de uma certa forma, colocar o meu produto na mão do cliente. Por exemplo, televisão, e-mail marketing, pela própria e-commerce, através dos sites de vendas, o PDV, certo? Então isso aí são catálogos, são canais de distribuição, né? Lançar ou aperfeiçoar produtos e serviços, dimensionar a equipe de vendas, que a gente trabalhou na aula passada, credenciar revendedores ou distribuidores, escolher um ponto comercial também, outro ponto importante que utiliza bastante o geomarketing. Hoje empresas oferecem já esse serviço, você paga uma grana, uma taxa, certo? Pelo serviço, e elas podem oferecer para você a melhor localização de acordo com o negócio que você quer implementar ou você quer abrir, tá? Então, definir qualidade e variedade dos produtos e serviços a ser comercializados, definir os meios de divulgação mais adequados, ajustar preços, posicionar produtos e marcas na mente das pessoas, iniciar um novo negócio, aí já parte para o plano de negócio. Então, você vê que várias decisões de marketing envolvem a necessidade de uma pesquisa, tá? Então, assim, quais são os tipos de pesquisas mais comuns, tá? A gente tem aqui como tipo potencial de consumo, que é usada para avaliar a demanda de produtos e serviços e embasar decisões de entrada em mercados desconhecidos. Já a satisfação do cliente é usada para identificar falhas e oportunidades de melhoria nos produtos e serviços. Pode ser feita de forma contínua ou esporádica, certo? Participação de mercado, market share, tá? Mede a força da empresa e de seus concorrentes no mercado e, entre outras aplicações, usada para direcionar os esforços promocionais, a força de vendas e a propaganda. Já a de preferência, que é o share of mind, ela é usada em conjunto com a de participação de mercado, que é o market share, permite observar a elasticidade do mercado com relação a produtos e marcas, ajudando a dimensionar os investimentos em comunicação. O que diz o tipo de pesquisa? Lembrança, recall top of mind. É utilizada para avaliar a eficiência da comunicação e a percepção de qualidade do produto. Em relação à mídia, empregada para medir a participação e o perfil do público-alvo de um veículo de comunicação. Serve para escolher onde e quando anunciar. Comportamento do consumidor. O que diz ela? É usada para desenvolver produtos e embasar campanhas publicitárias. Teste de novos produtos e serviços. O que vem a ser isso aí? É utilizado para avaliar e ajustar produtos, reduzindo os riscos dos lançamentos. O que diz a pesquisa Escolha de Ponto de Venda, PDV? É usada para avaliar a melhor alternativa de local para a instalação de determinado negócio. E, por fim, preço de venda ou compra é usado para ajustar preços e o posicionamento de mercado, bem como para avaliar a viabilidade
da entrada em novos mercados. Esses tipos de pesquisas você encontra no material bastante interessante do Sebrae, que é Saiba Mais Pesquisa de Mercado, ok? Aqui eu coloquei extraído de um livro, tá? Um livro de alguns professores da FGV de marketing, onde ele coloca assim um quadro comparativo. Nos slides está bem melhor visualizado, mas vocês, quando eu enviar futuramente no grupo, vocês podem observar que aqui tem uma relação aos tipos, né? Pesquisa social. Isso aqui já é são outros autores, né? E esses autores, eles fizeram essa compilação, né? Dos tipos, é como se fosse uma matriz: pesquisa de mercado, identificação de necessidades, por exemplo, aqui, ó, pesquisa de mercado, pesquisa social, desculpe, comunidade, identificação de necessidades. Aí vai dizendo de cada um o correspondente. Teste de conceito, teste de produto. Então, cada um vai ter. E quando não tem nada é porque aqui não é feito esse tipo de pesquisa ou esse tipo de fator para esse tipo de pesquisa. Então, assim, é interessante esse quadro comparativo para você ter um complemento maior sobre os tipos de pesquisa. Certo? Vou passar adiante, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Estrutura de uma pesquisa de mercado. Bom, pessoal, de acordo com o site com um material oferecido pelo Sebrae, como elaborar uma pesquisa de mercado, ele nos diz assim, nos informa assim de uma maneira bastante interessante, que existem nove passos para estruturar uma pesquisa de mercado. O primeiro passo é justamente a definição do público-alvo e objetivos da pesquisa, né? Então, qual é a real necessidade e os motivos que o levaram a realizar essa pesquisa? Certo? E no início dessa caminhada, a definição dos objetivos será bastante útil, certo? No segundo passo, a gente tem a definição da coleta de dados. Nessa etapa, você definirá como irá levantar os dados da sua pesquisa. É por e-mail? É por telefone? Certo? É uma pesquisa interna dentro da empresa? Enfim, tá? Terceiro passo, definição do método de pesquisa e dados primários. Então, qual é o tipo de pesquisa mais adequado ao seu propósito? Defina os procedimentos para a sua realização. Depois a gente vai ver esses detalhes de dados primários e secundários, né? Então, assim, a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso aí. Quarto passo, definição da amostra. Então, é o conhecimento do tamanho do público, da população em que vai ser pesquisada. Você não vai pesquisar, não vai fazer uma entrevista com toda a população. Você vai pegar uma amostra, uma parte dessa população para poder representar o todo, tá certo? Quinto passo, elaboração dos instrumentos de pesquisa. Nessa etapa você aprenderá a elaborar os questionários, né, formulários e roteiros de pesquisa. Então é importante você elaborar um questionário de fácil entendimento, né, onde a resposta e que traga informações pertinentes e importantes para validar a sua tomada de decisão, certo? Aplicação da pesquisa. A forma como será abordada garantirá o bom desempenho de sua pesquisa. Então, o treinamento junto aos entrevistadores, né? Como eles vão abordar as pessoas, tem que ser com educação, tem que ser no tempo certo para a resposta. Então, é necessário que você já tenha feito ensaios ou simulações anteriores para saber quanto tempo vai demandar aquela entrevista, porque se você chega para o cidadão e diz assim, é só um minutinho e a entrevista dura 5, 6 minutos, vai haver uma impaciência por parte do entrevistado. Então você tem que ficar observando esses detalhes também. Você tem que calcular o tempo que foi feito no teste para poder chegar lá e falar o quanto tempo será necessário para responder o questionário e o entrevistado ficar ciente, certo? Outra, tabulação dos dados. Chegou a hora de reunir os dados e trabalhá-los de maneira a facilitar a sua análise. Então, é interessante que você tenha aí um conceito, uma base em Excel, outra planilha eletrônica, né? Para que você tabule essas informações e mostre em forma de gráficos, né? Ou dashboards, como eu falei da outra aula. Então, isso é muito importante, como você vai apresentar esses percentuais, esses indicadores, essas informações coletadas, certo?
A elaboração do relatório final tem que ser um relatório bem fundamentado. Aqui você também não é só gráfico, mas você fundamenta com algumas percepções, algumas até mesmo referenciais teóricos, você pode colocar dentro desse relatório final, tá? A elaboração do relatório final lhe permitirá analisar os dados obtidos na pesquisa e identificar aspectos relevantes para a tomada de decisão. O nono passo é a tomada de decisão em si. Então, através dos resultados obtidos, né, a partir da pesquisa, será possível determinar as ações necessárias em benefício do seu negócio para atingir né, um objetivo que foi já planejado anteriormente, tá certo? Então vamos lá. Adiante, assim, nesse mesmo material do Saiba Mais, Pesquisa de Mercado Sebrae, a gente tem aqui um diagramazinho para facilitar o entendimento de vocês. Então, aqui eu tenho aqui as etapas da pesquisa de mercado, definição do problema e objetivo da pesquisa. Vamos para o desenvolvimento do plano de pesquisa, tá? Você pode, se você não tem uma referência de como elaborar um plano, esse como elaborar um plano de pesquisa de mercado, que você pode fazer um download, colocando como elaborar uma pesquisa de mercado Sebrae no Google, você pode baixar esse PDF e no final dessa apostila existem uns formulários onde você, através da apostila, pode preencher e criar uma estrutura, né, um modelo de plano de pesquisa de mercado utilizado para algum propósito que você queira ou tenha alguma necessidade dentro daquela empresa que você está trabalhando, ou enfim. Depois temos a coleta de dados e informações, a análise das informações, a apresentação dos resultados e as decisões, que são as ações de marketing. Então aqui é uma maneira mais simplificada de demonstrar os 9 passos mostrados, exibidos no slide anterior, certo? Então, assim, classificação da pesquisa. Então, as pesquisas são classificadas quanto à fonte de dados, conforme o método e pela frequência de aplicação. Então, vamos lá. Em relação à fonte de dados, ela pode ser, eu posso colocar os dados primários e dados secundários. O que são dados primários? São aquelas informações, aqueles dados em que é necessário realizar a coleta de dados por meio de profissionais de pesquisa ou por conta própria junto a concorrentes, fornecedores e clientes. Então, os dados primários é aquele em que o entrevistador sai em busca da informação, tá? Ou é feito dentro da empresa através de questionários fornecidos aos empregados. Já os dados secundários diz respeito à coleta de dados já existentes em diversas fontes. Por exemplo, existem várias instituições e organizações que já fazem pesquisas, né, e deixam esses dados para consultas posteriores. O IBGE, o Sebrae, desculpe estar errado aqui, é Sebrae, tá? Internet, jornais, dentre outras, né? Então, depois a gente vai ver algumas fontes de informações de pesquisa que vocês vão conhecer várias. Conforme o método, o método pode ser qualitativo, né, e quantitativo. A qualitativa é de natureza exploratória e possui menor ou até mesmo nenhum rigor estatístico. Então, a qualitativa às vezes é fundamentada em cima de uma entrevista, você está entrevistando alguém e as pessoas vão falando, né, de forma aberta e você vai ali ter uma tabulação, né, ter uma análise do resultado de forma qualitativa. E a quantitativa tem seu fundamento no processo de medição, né, seguindo critérios matemáticos bastante rígidos. Por exemplo, a população de uma cidade em relação a sexo também, faixa de renda. Então, isso aí são dados quantitativos que são feitos por várias empresas também. Você pode também fazer a sua própria pesquisa. E pela frequência de aplicação, né? Existem as pesquisas que são contínuas, todo ano faz, as pesquisas, por exemplo, de avaliação de um gestor, no caso um político, que é um governador ou um presidente. Na época de eleição também sempre tem aquelas pesquisas de tendência de voto, né? E tem também as pesquisas ad hoc, né? Usadas quando surgem questões específicas a responder, e as pesquisas cíclicas, né? Realizadas repetidas vezes a cada determinado período de tempo. Pode ser colocado também nessa pesquisa cíclica o censo, né?
que é a cada 10 anos. Pode ser também colocado a pesquisa eleitoral também, como uma pesquisa cíclica, é contínua e é cíclica ao mesmo tempo, no meu entendimento, tá? Então vamos adiante. Então, quais são as principais fontes de informação? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você pode acessar o site ibge.gov.br, certo? E pode ali buscar várias informações. Pessoal, é muito interessante esse site, vocês até conseguem conhecer em nível de distritamento, no caso o bairro, você tem informações aí onde você mora e você pode ali já ter o nível de renda, de escolaridade, vários pontos que o IBGE consegue passar através do seu site. Destaca-se o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que é feito anualmente, e o Censo Brasileiro, feito a cada 10 anos, até que você tendo essa noção de pesquisa de mercado, você sabe que há concurso de contratação temporária para o recenseamento e vocês, de uma certa forma, conhecendo, pode até facilitar na prova de concurso esse tipo de assunto relacionado à pesquisa de mercado, né? O SEAD, que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo, analisa dados socioeconômicos e demográficos daqui de São Paulo, né? Tem os serviços de pesquisa, por exemplo, AC Nielsen, o IBOP, o Instituto Gallup, Vox Populi. Então são vários institutos aí, são privados, muitos deles, né? O IBOP não, mas os outros, de uma certa forma, têm iniciativa privada e eles fazem pesquisas, sempre fazem pesquisa eleitoral, outras pesquisas aí de acordo com a necessidade, né? Fundações e institutos de pesquisa estaduais e municipais. SBPM é interessante quando você tem assim algum interesse em saber informações relacionadas à tendência de mercado e a potencial de consumo, né? A Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado, está aí o site sbpm.org.br. Publicações empresariais e setoriais, anuários, jornais, revistas, enfim, vários. No próprio Google também, Bing, sistema de busca da internet, você pode fazer a coleta dessas informações, tá? Cuidado com a origem dessas informações para você não comprometer o resultado. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o site é o ipea.gov.br. E os grupos profissionais, federações, instituições de classe, associações, conselhos e qualquer outro tipo de organização setorial. Enfim, vocês percebam que tem vários meios de você buscar informação, tá? Cabe a você filtrar essas informações e passar isso como uma informação preciosa para a tomada de decisões. Principais métodos de pesquisa qualitativa. Então, é interessante a gente conhecer alguns métodos de pesquisa qualitativa, porque às vezes a quantitativa ela é mais fácil, porque você tem perguntas mais fechadas, mais diretas, mas a qualitativa não. Por exemplo, um tipo é o grupo focal, o grupo de enfoque, que é o Focus Group. Consumidores de um produto são convidados a participar de um grupo, né? E são estimulados a discutir sobre determinado assunto, sobre um produto, né? Aí existe um espelho falso, onde algumas pessoas ficam observando, isso se a sala já estiver preparada. Se não, vocês podem convidar na casa de um cliente, fazer aí como se fosse um coffee break, certo? Um lanche reforçado. Coloca uma câmera para ficar gravando o áudio e as imagens, e a partir daí as pessoas ficam conversando através de um moderador que fica puxando o assunto ou fazendo algum tipo de intervenção. Desculpem. E esse grupo vai relatando informações preciosas. Depois essas informações são analisadas, né? Você vai rever o vídeo e tentar entender, na opinião dos consumidores, o que ele tem a dizer sobre aquele produto, sobre aquela situação, tá? Isso é interessantíssimo. Entrevistas em profundidade, o entrevistador deve ser bem qualificado, uma vez que
ele, além de conduzir a entrevista, irá também avaliar os resultados. Então, o entrevistador ele tem que ter domínio sobre o assunto. Às vezes a gente está vendo algumas, por exemplo, debate político, o entrevistador ele está embasado nas questões, ele faz aquela intermediação, mas ele também tem um embasamento muito forte, né? E ali você tem coleta de informações qualificadas, que é a opinião dos políticos, dos seus projetos e programas de governo. Por exemplo, serviço de pesquisas, certo? O cliente oculto, tá? Um profissional experimenta os produtos e serviços de uma empresa passando por um consumidor. Os principais atributos avaliados são qualidade do serviço, motivação da força de vendas, layout, atendimento, etc. Né? Esse cliente oculto ou cliente secreto é interessante, né? E existe até empresa, pessoal, que contrata voluntários, ela paga uma quantia, às vezes é 30, 50 reais, para você visitar um estabelecimento comercial, se passar por um consumidor e a partir daí dar um feedback para essa empresa da sua percepção e opinião sobre o serviço ou produto que você foi buscar lá, tá? Então isso aí já tem, assim, procura na internet que você sempre vai encontrar alguma empresa que cadastra pessoas e sempre está convidando você a fazer esse tipo de pesquisa, né? O cliente oculto, tá? Teste clínico, experimentação, degustação, você encontra muito em supermercados, né, e outros estabelecimentos, em feiras também, e às vezes ali a pessoa relata a opinião, fala alguma coisa e no final a pessoa prepara um relatório se não tiver nada escrito, né? Observação, pesquisa realizada em pontos de venda e serve para verificar a relação cliente e vendedor, para medir o tempo de duração da venda, para ouvir perguntas e reclamações dos clientes e descobrir quem influencia o processo de compra. Isso aí, pessoas mais especializadas no assunto, né? Através do método da observação direta, ela consegue, de uma certa forma, extrair informações e a partir dessas informações também criar fundamentos e estratégias para tentar sanar o problema ou outras ações, tá? Então, definição da amostra. Agora é uma parte importante que a gente pode fazer aí um exemplo prático, tá? Então, assim, quais são os conceitos para você definir uma amostra? Então, entenda, né? Existe o tamanho da população, significa o universo a ser pesquisado. Então, você, quando vai fazer uma pesquisa em cima de São Paulo, você tem a população geral do município de São Paulo. Mas se você for entrevistar todo mundo, nunca vai acabar essa entrevista, porque você vai passar anos entrevistando cada um, vai ser impossível. Então você vai ter que, de acordo com alguns fatores, escolher uma amostra, um tamanho representativo, certo? Então, outro conceito importante que tem dentro é a margem de erro. O quanto eu posso errar para mais ou para menos. Os mais comuns dentro do erro amostral é mais ou menos 3%, mais ou menos 5% e mais ou menos 10%. Entendendo que mais ou menos 3% está bem mais próximo da assertividade e 10% você corre um risco assim, de ter um resultado a menor, né, do que você planejou, beleza? A distribuição da população, que é o Splight, 50/50, que é o Splight heterogêneo, certo? E temos aí o Splight 80/20, que é um Splight mais homogêneo, né? Então, quanto menos variada a população, menor é a amostra necessária. Então, se você tem uma população bastante heterogênea, vários tipos assim, você tem que ter um grupo maior de pessoas a serem entrevistadas. Já se tem as pessoas com comportamento semelhante, né? Faixa de renda, grau de instrução, por exemplo, é mais homogêneo, dependendo de alguns bairros, você aí já consegue fazer pesquisa com uma amostra menor, tá? E o nível de confiança, que é uma medida estatística que indica a probabilidade de repetição de resultados obtidos caso a mesma pesquisa seja realizada novamente. O mais comum é 90%, né? 95%,
tá? E 99. Mas assim, o 95% é o mais usual, e isso diz que a cada 100 vezes que for realizadas as pesquisas, há a probabilidade de 95 vezes acontecer o mesmo resultado. É a ideia desse nível de confiança, tá? Então aqui eu tenho uma tabela determinando o tamanho da amostra. Essa tabela é importantíssima. É uma tabela que ajuda bastante. Então eu tenho aqui a população, 100, 200, 500 e aí vai até, vamos dizer assim, 100 milhões de pessoas, né? Então a gente tem quase que um país inteiro, certo? Então aqui eu tenho assim o erro amostral de mais ou menos 3%, o erro amostral de mais ou menos 5% e um erro amostral de mais ou menos 10%. E aqui eu tenho um nível de confiança que é o mais usual, que é 95%. Então você vê que dessa tabela quantas pessoas você pode entrevistar. Por exemplo, se eu tenho uma população de 100 e eu digo que o nível de confiança é 95% e o split é heterogêneo 50 por 50, eu tenho que entrevistar 92 pessoas. Assim, você segue a tabela de acordo com a quantidade de pessoas a serem entrevistadas e a população, o erro amostral, o split e também o nível de confiança. Então, são esses 4 pontos que você tem que levar em consideração para definir o tamanho da amostra. Então, assim, já veja aqui, ó, veja que nessa tabela do mais ou menos 10%, você tem aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um erro amostral de mais ou menos 10%, um nível de confiança de 95% e um split 80-20, com um universo, uma população de 1 milhão de pessoas, eu tenho que entrevistar 61. Se tiver 100 milhões de pessoas, também 61. Então, veja que corre um risco de você não ser tão assertivo se fosse fazer uma entrevista em cima de 1.067 pessoas, quando você pega um erro amostral de mais ou menos 3%, certo? E um split de 50-50 ou até mesmo 80-20, que seria 683. Veja a diferença aqui, ó, de um para o outro, tá claro? Então, assim, espero que vocês tenham entendido essa tabela, certo? Porque essa tabela é como se fosse uma referência estatística para que vocês definam o tamanho da amostra através da população, beleza? Então, aqui vamos ver aqui um exemplo de uma amostra. Vamos calcular uma amostra aqui, certo? Baseada naquela informação anterior. Olha, eu tenho aqui, ó, 25 mil, tá certo? Então aqui tá aqui, ó, 25 mil, tá? Beleza? Aqui, ó, 25 mil. Vamos adiante. Eu tenho um nível de confiança de 95%, que é o padrão. Um erro amostral de mais ou menos 5%, certo? E o split 50 por 50, né? Que é um split heterogêneo. Então, assim, vamos ver aqui, ó, olha só. Então, indo na tabela, certo? Então, vamos decorando aqui, ó. Eu tenho aqui 25 mil, certo? O erro amostral é de mais ou menos 5, então venho para cá, ó, venho para cá. E eu tenho 50-50, então venho para cá. Então, quantas pessoas eu tenho que fazer? Eu tenho que entrevistar ou aplicar o questionário em cima de 378 pessoas. Tá claro? Então, assim, ó, 378 pessoas. Então, esse é o meu campo amostral. Pessoal, eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar uma outra forma de calcular essa amostra, tá certo? É um site que você pode colocar são vários sites, mas você pode colocar no Google calculadora amostral e ela vai te passar um site onde você pode colocar algumas informações e ele te dá o tamanho da amostra. Vou te mostrar aqui um desse aqui para você ter uma noção aqui como é que é legal. Só um minutinho aqui que eu vou baixar aqui, tá certo? Então aqui eu vou fechar aqui e abrir esse daqui e vamos para a calculadora amostral. Então esse site aqui, ó, é o praticaclinica.com.br. Então veja aqui, ó, eu tenho um erro amostral de 5, eu posso colocar aqui 10 também por cento, posso colocar 1% ou 3%, tá? Aqui eu tenho o nível de confiança 90, 95 e 99. Aqui tem as instruções, galera. Se você não entender bem o que é que significa,
tá? Você pode buscar as instruções aqui. Então, a população eu tenho, vamos colocar 95 que é o padrão, vamos colocar uma população de 1.000 pessoas, certo? E aí, esse percentual máximo, o que é esse percentual máximo? Quando o pesquisador está trabalhando com variáveis categóricas, então está buscando um resultado que indique qual é o percentual de sujeitos com determinada característica. Por exemplo, qual a frequência de câncer de mama no total de tipos de câncer que incide sobre as mulheres de Curitiba. O percentual máximo pode ser encontrado em publicações científicas e irá auxiliar na estimativa do tamanho da amostra. Observe que o INCA publicou que dos 2.920 casos de câncer das mulheres de Curitiba em 2016, 840 foram do tipo câncer de mama, ou seja, aproximadamente 30%. Então, é possível estimar que o valor máximo estimado para o câncer de mama não é maior que 30%. Então, isso aqui, pessoal, é uma forma de você trabalhar aquele split, certo? Heterogêneo ou homogêneo. Então, nesse caso aqui, você pode colocar 30%. Vamos calcular aqui, ó. Então, ele dá 473 pessoas. Tá vendo como é legal? Isso aqui, se você for fazer algum trabalho dentro da tua empresa, para ter alguma fundamentação científica, você utiliza justamente isso aí. Utiliza o cálculo amostral ou um site desse ou aquela tabela lá para fundamentar a tua pesquisa e dar segurança nos resultados, tá certo? Então vamos lá adiante, voltando aqui, tá? Voltando aqui ao PowerPoint. Então eu tenho aqui, recomendações para elaborar um questionário de pesquisa, certo? Então agora chegou a hora de você elaborar um questionário de pesquisa. Listar todos os pontos a pesquisar, evitando a repetição ou ausência de alguma questão importante. Elaborar perguntas de fácil entendimento, então tem que ser claro tanto para o entrevistador como para o entrevistado, né? Para o entrevistado não ficar perguntando, não entendi, e a partir daí o entrevistador explicar e pode comprometer tendenciando a resposta, tá? Usar a linguagem coloquial, clara, simples e objetiva. Cuidado com a linguagem técnica. Às vezes o entrevistado não entende o linguajar técnico, então é bom que a linguagem seja na língua que ele entende, né? Então, assim, observar a sequência lógica das questões, facilitando a resposta do entrevistado. É importante você abordar como senhor, boa tarde, senhora. Isso é importante. Você tá com um crachá identificado, sempre à vista do entrevistado, certo? Uma jaquetinha informando de onde é que está vindo. As pessoas às vezes ficam, acham suspeito uma pessoa ser abordada. Então, assim, é interessante essa identificação por parte do entrevistador, tá? Cuidar do visual do questionário, tornando mais agradável a sua utilização, limitar perguntas a um passado próximo, ter cuidado com isso, coisas muito distantes, lá antigamente as pessoas podem não se lembrar daquilo e comprometer a resposta, não obrigar o entrevistado a fazer cálculos, é importante isso, ter cuidado com perguntas embaraçosas, por exemplo, perguntas que envolve faixa de renda. Você não coloca quanto é que você ganha, você coloca um intervalo de classes de um valor menor e um valor superior, tá? Não utilizar em hipótese alguma pergunta que induza a resposta, fornecer instruções para os entrevistadores, preparar, treinar o entrevistador. É necessário que faça simulações, como eu citei anterior, para depois fazer essa entrevista em campo e testar o questionário numa pequena amostra e fazer os ajustes antes de aplicar num grande número de pessoas. Isto é importante, essas recomendações, para que você tenha um trabalho excepcional, com resultados satisfatórios, e você, através de todo esse material que eu te falei, você pode fazer parte de uma equipe de pesquisa, você pode criar uma pesquisa dessa e oferecer esse serviço para uma empresa e a partir daí tentar, de uma certa forma, entrar nesse ramo aí, que é um ramo assim que é interessante e as pessoas precisam bastante. Informação hoje é a alma de qualquer negócio, tá? Então, assim,
Quais são os principais meios para aplicação de um questionário, né? A gente pode aplicar o questionário por correspondência, por telefone. Hoje o telefone está sendo bastante usado, é mais barato, né? E você perceba que no momento desse aí que está havendo esse isolamento social, o telefone é o melhor meio para você abordar as pessoas e não ter esse contato humano, tá? Mas também, assim, de uma certa forma, tem um resultado positivo. Por e-mail, o e-mail fica mais difícil, porque aí você vai ter que elaborar um questionário. Você pode criar um questionário também naquele Google Forms, que eu enviei a atividade para vocês. Ali já tem até modelos prontos de formulários, e aí você pode já pegar essas informações e tabular, tá? Entrevistas pessoais, auto-aplicáveis internamente dentro da empresa, através de uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, um questionáriozinho. E tem sites especializados, o SurveyMonkey, certo? Aí está o endereço, ele é um site que você pode preparar um questionário e tal, e fazer a divulgação de um link, né? Esse link pode ser através do WhatsApp, pode ser através do e-mail, enfim. Hoje não falta recurso para que você consiga fazer uma boa pesquisa de mercado. É importante que você tenha essa noção dos conceitos para poder fazer isso aí de uma maneira bem eficiente, tá certo? E eficaz também, tá? Então aqui, ó, um comparativo das formas de aplicar uma pesquisa. Essa fonte está no Saiba Mais também, que é esse material interessante. Então, a entrevista pessoal, quais são as vantagens? Ela tem versatilidade e interatividade, você se relaciona com a pessoa, você pode modificar o jeito de abordar ou de conversar, dependendo de como está sendo conduzido, certo? Quais são as desvantagens? É alto custo, porque você tem que sair em busca do entrevistado, e é complexa demais, porque você vai ter que fazer um script, né? Isso envolve uma certa demanda, né, de recursos. A correspondência, cobertura ampla, baixo custo, certo? Como vantagem. A desvantagem é o baixo retorno e mais lenta, né? Então, assim, a gente tem uma desvantagem também aí. Já no telefone, quais são as vantagens? A rapidez e a flexibilidade. Então, você pode estar ligando para várias pessoas, pode até colocar a entrevista de uma maneira através de uma URA eletrônica, certo? Então, por exemplo, às vezes você, quando liga para um saque de uma operadora de telefonia, por exemplo, e ele pede para aguardar para você responder uma pesquisa de avaliação, e às vezes essa pesquisa é uma URA eletrônica, né? URA é unidade de resposta audível, né? Então, assim, vocês têm já isso bastante comum aí no mercado. Desvantagem restrita e cria algum tipo de conveniência, dependendo do horário que tiver essa ligação. Sempre, às vezes, está ligando no horário que a gente está ocupado, né? E as auto-aplicáveis, de fácil implantação e baixo custo. Como desvantagem, é restrita e tem um baixo retorno, né? Então, assim, os tipos de questões, as principais categorias são pesquisas fechadas, perguntas fechadas, né? As perguntas abertas e as perguntas tipo NPS, Net Promoter Score, certo? Então, assim, como sugestão, eu posso passar para vocês o mindminerals.com/blog, tipos de perguntas usadas em questionários. Vou mostrar um pouco desse site e vocês vão ver que é interessante esse site, que ele já mostra assim como vocês vão elaborar essas questões, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, tá? Então eu vou bloquear aqui e abrir aqui. E aqui, ó, quais são os principais tipos de perguntas para questionário de pesquisa, né? Então existem inúmeras variações, tal. E ele fala assim, ó, quais são as 7 principais tipos de perguntas? Na aula eu falei alguns tipos, né, de tipos de perguntas baseado no livro do Kotler, Administração e Marketing. Ali também tem algo mais técnico, mas aqui está mais resumido e atende bem a necessidade da gente. Então, os 7 principais tipos de perguntas para questionário de pesquisa é a de múltipla escolha, conhecida como RM, a dicotômica, que é aquela que é
uma opção ou outra, sim ou não, tá? Resposta única, RU, pergunta tipo matriz, ranking, perguntas de resposta aberta e perguntas tipo NPS, né? Que é aquilo que eu falei. Então, assim, quais são as perguntas tipo fechado? Múltipla escolha. Múltipla escolha, pessoal, a gente já está acostumado a ver essas perguntas em avaliações de escola e tudo mais, né? São aquelas assim, ó. Por exemplo, qual desses refrigerantes você consumiu nos últimos 7 dias? Marca A, B, C, D e tal, e assim você vai, tá? Então você coloca uma para a pessoa responder que não consumiu, né? Então a gente tem a dicotômica, que é uma situação em que você pode ter uma opção ou outra, sim ou não, concordo ou discordo, verdadeiro ou falso. Você consumiu algum refrigerante nos últimos 7 dias? Sim ou não, tá? Perguntas do tipo resposta única. Perguntas nas quais apenas um tipo de resposta pode ser escolhido. Por exemplo, qual sua faixa etária? De 17 a 24, ele não pode colocar em duas opções, ele vai ter que responder uma delas, por isso que é pergunta-resposta única, tá? A matriz, esse tipo de pergunta permite que o respondente, né, ou entrevistado, avalie uma série de itens usando a mesma escala. Tem a vantagem de facilitar o processo por permitir que várias perguntas para o questionário sejam respondidas usando a mesma referência de avaliação. Aqui podem ser usadas matrizes de resposta única ou de resposta múltipla. Então, assim, eu tenho aqui um exemplo, né? Acho fácil montar um questionário na plataforma, os gráficos são intuitivos, a plataforma tem bom custo-benefício. Então, você tem aqui uma questão em que você pode responder até utilizando o que chama de escala de Likert, né? Então você pode concordo totalmente, não concordo nem discordo e discordo totalmente. Essa é chamada de escala de Likert, né? Então a gente pode trabalhar isso aí, beleza? Existem alguns tipos de pergunta escala que podem ser usados nas perguntas tipo matriz. A mais comum de cada é de Likert, tá vendo aqui? Então, assim, pode ser de importância, de concordância, enfim, né? Então, veja aqui um exemplo, né? Extremamente positivo, nem positivo nem negativo. Então, quando você faz nessa sequência, onde tem o extremamente negativo e o extremamente positivo, sem importância alguma, o extremamente importante, quando passa por esses intervalos, isso é considerado um tipo de pergunta fechada de Likert, tá? Escala de Likert. O ranking, nesse tipo de pergunta, o correspondente ordena as alternativas de acordo com uma escala que pode ser em função de sua preferência ou outro fator. Então você coloca vários pontos, né? E a partir desses pontos ele vai ranqueando, né? O que ele acha prioritário no seu entendimento, na sua percepção. Então isso é muito bom para você priorizar processos, priorizar problemas, tá? Uma maneira de você utilizar dentro da sala de aula é a TNG, Técnica Nominal de Grupo, que é uma forma de uma pesquisa, né? Que você pode estar trabalhando justamente esse ranqueamento das informações, tá certo? Então, assim, do tipo ranking, ao escolher um refrigerante, qual desses fatores você considera mais importante? Assinale um para o mais importante e assim sucessivamente, até 6. Então você vai colocando aqui 1, 2, 3, 4, 6, 5 e assim vai, beleza? Então, assim, perguntas e respostas abertas. As perguntas de resposta aberta têm natureza exploratória, já que permite que o respondente dê sua opinião sem induzir sua resposta com opções pré-estabelecidas. Esse tipo de pergunta é mais complexo de analisar, tá? Então a gente pode ter aí algumas perguntas abertas, né? Por exemplo, a gente tem a pergunta tipo NPS. O novo formato de pergunta NPS da plataforma foi criado para ser utilizado exclusivamente na pergunta padrão de Net Promote Score. Né? Qual a probabilidade de você recomendar a empresa e a um amigo ou colega? Então, assim, você tem aqui um exemplo. Né? Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade que você recomenda Mind Matters para um amigo ou conhecido? 0, 1, 2, 3. Então, assim, você tem uma questão. Então, aberta ou questão aberta são aquelas que também você pode trabalhar de uma maneira mais
ampla mesmo, por exemplo, qual a sua opinião sobre determinado produto, tá? Você pode também colocar um desenho, né? E fazer com que aquela pessoa busque interpretar que desenho é aquele, tá? Então, assim, se eu tenho aqui algumas coisas aqui, tá aqui, pronto, olha aqui, ó. Isso aqui é do livro do Philip Kotler, Administração de Marketing. Então, ele tem vários tipos aqui mais técnicos: dicotômica, múltipla escolha, escala de Likert, diferencial semântico, escala de importância, escala de avaliação, escala de intenção de compra ou de uso, tá? As questões abertas têm totalmente estruturado, como é uma pergunta direta. Tem essa daqui, associação de palavras, né? Quando você colocar uma palavra, quando escuta ou quando lê algumas palavras-chave. Complemento de frase, que seria complementar uma frase. O complemento de história, então eu cito uma história e aí a partir daí o entrevistado ou o respondente vai complementar aquela história de acordo com a percepção. Complemento de ilustração, a gente pode colocar no balãozinho aqui o que esse sujeito ou esse personagem estava percebendo sobre o serviço. E teste de percepção temática, né? Eles descrevem o que está ocorrendo na ilustração. Então, esse material ele é do livro Administração de Marketing do Philip Kotler, tá? Então, é interessante ele aí para vocês terem um embasamento mais teórico, tudo bem? Vamos voltar ao... Então, aqui, ó, voltar aqui, desculpa. Então, encerramos a pesquisa de mercado. Então, assim, todo começo de pesquisa é necessário você criar um briefing, né? Um briefing seria um resumo, né? Então, o briefing hoje, pessoal, é utilizado para tudo. Para você criar uma identidade visual de uma empresa, por exemplo, melhorar o logotipo, a comunicação visual, você faz um briefing, você visita a empresa, você cria um briefing. O briefing é um resumo. Você pergunta qual é a cor de preferência da cultura daquela empresa, né? Do gestor, do dono do negócio. Você busca quantidade de funcionários, você busca como é que ele quer ser visto no mercado. Então, algumas perguntas chaves, tá? E na pesquisa de mercado também você tem que fazer isso aí, tá? Então, o briefing é um documento que deve conter característica da empresa, tamanho, ramo ou segmento, o que produz e para quem, característica do mercado em que ela atua, meio ambiente, produto, característica da pesquisa, problema de marketing, público-alvo a ser investigado, se você for fazer um briefing relacionado à pesquisa, certo? Então, o briefing deve conter, no mínimo, o mínimo de informações necessárias para dar partida ao projeto de pesquisa. Qual o produto ou serviço oferecido pela sua empresa, né? Então, assim, você tenta, de uma certa forma, conectar, até para poder depois começar a mentalizar na estrutura da pesquisa de mercado, tá certo? Qual a área geográfica de atuação da sua empresa? Se existir mais de uma área geográfica, especifica a importância relativa de cada uma. Quais são os seus principais componentes? Quais os aspectos mercadológicos relevantes desses concorrentes? Qual o problema mercadológico da sua empresa a ser resolvido? O que você gostaria de obter de informação através dessa pesquisa? Qual a abrangência geográfica que você gostaria que esta pesquisa tivesse? E você gostaria que esta pesquisa atingisse um público específico? Qual? Então, assim, isso são informações cruciais para que você desenvolva um bom projeto de pesquisa, um bom projeto de marketing também, tá? Então, aqui, antes de finalizar aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês algum modelo de questionário, tá? E também um relatório final, que é um relatório bem feito. Claro que vocês podem fazer de uma maneira mais tranquila, mas vocês podem trabalhar isso buscando na internet vários modelos e meio que criando baseado nesses modelos, tá? Então vamos ver aqui um pouquinho aqui do... então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um modelozinho, né, de questionário, né, que você pode aqui nesse como elaborar uma pesquisa de mercado, você pode ver
tem aqui vários questionários. Ó, o modelo ele fez aqui um design legal, colocou aqui o público-alvo, a pesquisa que é quantitativa, qual foi a técnica de aplicação, o tamanho da amostra, ele definiu aqui tudo e aí foi colocando as perguntas e aí entrevistando as pessoas, tá certo? Então, isso aqui é o projeto de roteiro de entrevista. Então, aqui você pode utilizar tudo isso aí e pode perceber que tem vários modelos nessa apostila oferecida pelo Sebrae gratuitamente, tá? Então, é como elaborar uma pesquisa de mercado, certo? Então, ele é bastante útil, né? E é uma linguagem bem leiga, bem tranquila. Vocês, com certeza, conseguem desenvolver um bom trabalho seguindo como referência esse material aí, tá? Outra situação aqui que eu quero mostrar para vocês aqui é o server, né, que eu falei. Então, o briefing, né? Aqui é um modelo de briefing para marca. Vou mandar depois para vocês no grupo aí. Então, do que ela se trata, quais são os produtos, os serviços oferecidos. Então, veja que ele fez aqui bonitinho, né? Fez legal aqui, colocou uns quadros, umas lacunas para você escrever aqui, defina seu negócio em 2 palavras. Então, veja que é bem simples, né? Colocou uns exemplos e aí você fornece esse material para o respondente, né? Para o dono do negócio, para aquela pessoa que vai te contratar. E aí, a partir dessas informações, você vai criar, né, um projeto para que ele coloque em prática, tá certo? Então, veja que tem várias opções, né? E por fim, para a gente encerrar essa aula de hoje, aqui é um relatório interessante que eu achei bastante legal, bem feito para mostrar para vocês. Tem 36 páginas, né? Mas assim, tem uma capa, né, do Sebrae também. E você veja que é sobre negócios acessíveis, né? Então existe uma introdução, um comentário de como foi feito. Tem várias informações. Claro que você pode fazer mais compactado, né? Sem muita perfumaria, mas é interessante que tenha gráficos, né? O relatório final ele tem que ter gráficos, né? E os gráficos têm que ser categorizados. Você tem que estratificar as informações, tá certo? Para que a pessoa que esteja observando isso tenha noção da tomada de decisões, tá? Então aqui, ó, renda própria, escolaridade, veja que ficou muito legal isso aqui, eu gostei bastante, certo? Então, através disso aí, você consegue embasar legalmente, ele embasou, né, para justificar a necessidade da implantação de acessibilidade na empresa e, enfim. Então, o relatório é esse aí, tá bom? Pessoal, vou finalizar aqui, né? Eu agradeço, né, vocês pela paciência aí. Espero que vocês tenham um final de semana aí bacana, tá? E depois eu mando uma atividade para vocês. Aí no grupo. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez a gente junto aí nesse canal aí. É uma forma de eu estar me desenvolvendo também nesse outro jeito de ministrar aulas. E eu agradeço a paciência aí e até a próxima, galera. Valeu, tá?